Olá a todos, meu nome é Heitor Carvalho e sejam muito bem-vindos à oitava rodada do Campeonato Mundial Feminino de Xadrez de 2016. Depois de 7 rodadas disputadas, nós temos a Hou Yifan com 4,5 pontos e a Maria Muzychuk com 2,5 pontos, sendo que essa é a primeira partida que pode definir o match. Se a Hou Yifan vencer essa partida de negras, ela está jogando de negras, ela é sagrada campeã mundial. Quer dizer, se a Maria Muzychuk empatar, ela prorroga esse match por mais uma rodada e ela precisa de alguma vitória para tentar buscar a igualdade nesse match. Ela está com uma desvantagem de 2 pontos nesse match. Ela precisa urgentemente de 2 vitórias para conseguir empatar o match. Bem, na partida de hoje nós temos Maria Muzychuk jogando com as peças brancas, Hou Yifan jogando com as peças negras, e assim como na partida 3 do match, nós tivemos uma abertura catalã, só que na partida 3, nesse momento, nós tivemos bispo em B4. Hoje, dia 12 de março de 2016, Hou Yifan preferiu o lance B5 para impedir o lance C4 das brancas. As brancas querem disputar o centro aqui jogando C4 para disputar a casa D5 aqui com o peão em D5. As negras evitam isso com o lance B5, certo? As brancas seguem com roque. E aqui, um lance que eu acho que seria interessante para as negras seria o lance C5. Qual é a ideia desse lance? C5 é apoiado pelo bispo, aqui em F8. Quer dizer, se o peão toma C5, o bispo toma C5, as negras já estão desenvolvendo seu bispo para uma excelente casa. Provavelmente as brancas não iriam capturar o peão de C5. Só que, jogando de C5, as negras ganham bastante espaço, certo? Elas abrem todo esse espaço aqui para suas peças poderem se coordenar atrás da sua muralha de peões. E também, o peão aqui em C7, ele de certa forma é uma fraqueza. Ele é um peão que está atrasado. Se a coluna C abrir, ele vai se tornar um belo alvo para as brancas, certo? Na hora que você joga seu peão em C5, você abre caminho, por exemplo, se seu cavalo jogar em C6, ele não vai estar atrapalhando o seu peão desenvolver, porque o seu peão já está desenvolvido, certo? E peão e cavalo, em coordenação, vão começar a pressionar o ponto D4. Então, por causa disso, eu particularmente gostaria de jogar o lance C5. As negras preferiram jogar o lance bispo em B7. Bem, você está desenvolvendo o bispo. Só que esse bispo está batendo no seu próprio peão, certo? O raio de ação desse bispo aqui não é muito grande. Você tem que desenvolver suas peças? Sim. Só que nesse momento aqui, bem, espera um pouco para desenvolver esse bispo. Desenvolva outras peças que você tem mais certeza que o posicionamento delas vai ser bom no tabuleiro. Espere o adversário tomar uma decisão de o que ele vai fazer, a gente tem uma noção melhor do que vai acontecer no tabuleiro, e assim você pode desenvolver o seu bispo uma casa mais certa. Porque nesse momento, o bispo não tem muito lugar para poder desenvolver, ele sempre está batendo em alguma coisa, certo? Então, espera um pouco para desenvolver esse bispo, que você vai ter uma certeza maior se você quer realmente jogar ele para B7 depois, por exemplo. Mas não, as negras preferiram jogar bispo em B7 imediatamente. As brancas responderam com A4, tentando trocar o peão aqui em B5 e abrindo caminho para o seu peão jogar em C4. As brancas querem disputar esse centro aqui com as negras. As negras jogaram o lance B4. E aqui vem uma situação interessante, só um comentário à parte, que volta e meia nós temos perguntas aqui no canal, lá no meu vídeo de captura en passant, que é justamente esse caso aqui. Poxa, mas as negras podem capturar en passant? Sim. Aqui as negras estão com seu peão na quinta fila das negras. Heitor, essa é a fila 4 do tabuleiro. 1, 2, 3, 4. Concordo, só que essa é a fila 5 das negras. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, agora se as brancas jogarem o lance C4, que foi o que elas jogaram no tabuleiro, as negras poderiam, como resposta, jogar o lance
peão toma a casa B3. Heitor, como assim? Não tinha nenhuma peça aqui em B3 e de repente o peão... Desculpa, C3, né? Não tinha nenhuma peça aqui em C3 e de repente meu peão em C4 sumiu. Bem, isso é a captura en passant. Na hora que nós temos um peão na quinta fila, no caso a quinta fila negra, e um peão adversário avança 2 casas numa coluna adjacente a esse peão, que é esse caso aqui, o peão, no caso o peão negro, pode capturar o outro peão como se ele tivesse avançado apenas uma casa. Então, essa é a captura en passant das negras. Isso aqui, as negras estavam na sua quinta fila. E, bem, esse é só um comentário que eu queria fazer para tirar uma dúvida, que volta e meia aparece lá no meu vídeo de captura en passant, certo? Só que nesse momento, as negras não capturaram em en passant, elas preferiram jogar o lance A5. Evidentemente, agora elas não podem mais capturar em en passant nos lances seguintes. Ela só pode capturar em en passant como resposta ao avanço de 2 casas do peão adversário. E aqui as negras começam a fechar o jogo, certo? O peão de A5 está de frente ao peão de A4. Esses peões aqui não podem ser confrontados por peões em colunas adjacentes a eles. Então, esses peões aqui estão se travando pelo resto da partida. Então, a gente vai começar a ver isso bastante mais para frente aqui na partida. As brancas responderam com bispo em G5, travando o cavalo em F6. Cavalo de B em D7, apoiando o cavalo em F6. Cavalo de B em D2, desenvolvendo o próprio cavalo. Bispo em E7, abrindo caminho para o roque, tirando o cavalo de F6 da cravada. Torre em C1, planejando se a coluna C abrir aqui, as brancas já estão em posição para dominar essa coluna aberta. H6 das negras, e aqui as negras perguntam para o bispo: bem, o que você quer fazer? Em primeiro lugar, as brancas não podem recuar esse bispo para H4, igual a gente vê em algumas outras linhas, certo? Inclusive que a gente já viu aqui na série do Mundial Feminino. Por quê? Na hora que as negras jogam G5, o bispo não tem a casa G3 para poder recuar. Então, esse bispo aqui vai cair. As brancas vão perder algum material. Uma alternativa para as brancas seria tentar recuar seu bispo, certo? Mas as brancas preferiram, ao invés de recuar seu bispo, capturar o cavalo em F6 com o bispo. As negras recapturaram com o bispo também em F6. E aqui nós temos um par de bispos das negras. Poxa, Heitor, por que as brancas preferiram entregar o par de bispo para as negras ao invés de recuar seu bispo? Bem, recuar o bispo aqui parece que não seria tão interessante para as brancas, certo? No máximo que elas teriam seria bater nesse peão aqui, só que talvez elas consideraram que esse peão estaria suficientemente defendido. No lance seguinte, elas também poderiam levar um lance G5, obrigando elas a recuarem ainda mais com esse bispo. Então, em vez de deixar seu bispo em uma posição passiva, elas já trocaram esse bispo logo. E a ideia delas é que, logo, elas vão tentar fechar a posição. Aqui, como resposta a bispo toma F6, as brancas jogaram dama em C2. Talvez procurando abrir aqui a coluna C, jogar em cima da coluna C. Só que uma alternativa interessante para as brancas seria C toma D5, antes de jogar dama na coluna C. Por quê? Bem, primeiro, se as negras capturam em D5 com o peão de E6, o bispo aqui em B7 vai ficar muito mal posicionado. Ele definitivamente vai ficar batendo no seu próprio peão por um bom tempo, certo? Então, esse bispo vai ficar muito mal aqui em B7. E além disso, as negras começam a ter uma desvantagem aqui no ponto C7. Esse ponto vai se tornar um alvo logo para as brancas. A alternativa seria bispo toma a casa D5, que assim as negras garantem que vão estar jogando aqui nessa diagonal. Só que, como compensação, as brancas jogam o lance E4, bispo recua, o bispo está atuando aqui no centro, só que
depois de dama em C2, as brancas têm um forte ataque aqui no ponto C7 e peões centrais muito consistentes. Quer dizer, as brancas têm o centro, têm esse ataque para tentar compensar o par de bispos das negras. Provavelmente as brancas vão conseguir alguma pequena vantagem logo que vai fazer esse par de bispos se tornar não ser uma compensação suficiente pela desvantagem que as negras vão ter na posição, certo? Então, essa seria uma ideia interessante para as brancas. Ao invés disso, elas jogaram dama em C2 direto. Só que quando elas fizeram isso, elas deram a chance para as negras jogarem o lance C6. Agora, C6 apoia o peão de E5. Se o peão branco toma... Desculpa, a casa D5, né? O peão negro apoia a casa D5. Se agora o peão branco captura na casa D5, as negras recapturam com o peão de C6. E assim elas não vão ter um peão aqui na coluna C como alvo do ataque dessas peças pesadas. Antes o peão estava aqui em C7, ele era um belo de um alvo nessa coluna. E agora talvez esse par de bispos aqui comece a jogar mais, já que as negras não vão ter que preocupar com esse alvo aqui na coluna C. Pensando nisso, já que os bispos negros talvez comecem a jogar bastante, as brancas jogam o lance E4, com o objetivo de fechar a posição. Elas não vão abrir essa coluna C. Elas vão tentar fechar a posição aqui para impedir que esses bispos joguem. Bem, nesse momento, se as negras capturam esse peão de E4 com o peão de D5, as brancas capturam com o cavalo em E4, de repente as peças negras não estão nem um pouco bem coordenadas, o cavalo está atrapalhando a própria dama, o bispo está mal coordenado com o peão aqui de C6, ele quase não está jogando, certo? E além disso, as brancas têm um belo centro aqui, já tem o peão de D4 no centro, o peão de C4 apoiando o peão de D4, e esse peão também está olhando o centro, então as brancas parecem que estão jogando muito bem. Se ao invés de capturar o peão de E4, as negras capturam o peão de C4, bem, além das desvantagens que a gente já falou para as negras, agora não é apenas o peão de D4 que está no centro, é o peão de D4 e de E4. Parece que a situação é ainda melhor para as brancas, certo? Então, pensando nisso, parece que as negras não podem capturar nenhum desses peões, elas preferem fazer o roque. Depois que as negras fazem o roque, as brancas jogam o lance E5, atacando esse bispo aí em F6, o bispo tem que voltar, e as brancas seguem com o lance C5. E aqui as brancas cravam o centro, fecham o centro de vez. Por quê? Bem, não tem nenhum peão negro que pode atacar esse peão branco aqui, a base dessa estrutura de peões, certo? E não tem nenhum peão branco que pode atacar também a base dessa estrutura de peões negros. E esses peões não podem avançar porque tem peões de uma cor adversária na frente deles. Então, de repente, esse centro aqui está cravado, nenhum lado vai dar conta de abrir linhas nesse centro, já que peões não podem sair do caminho, certo? Peões não podem mover para frente, peões não podem capturar aqui na diagonal nenhum outro peão adversário, então esse centro está cravado. E a ala da dama aqui também está começando a ficar cravada. Se as brancas jogam um lance B3 aqui, por exemplo, definitivamente a ala da dama vai estar cravada. Então, já que a gente não dá conta de abrir linhas no centro do tabuleiro, e está difícil de abrir linhas na ala da dama, as negras jogam o lance G5. Parece que é um lance estranho, certo? Você vai estar abrindo a posição na frente do seu roque, só que as negras querem abrir linhas de ataque, abrir linhas para tentar atacar alguma coisa do adversário, e a única forma de você abrir linhas é aqui na ala do rei. As negras estão desistindo do seu toque, do seu roque, e o objetivo delas vai ser trazer seu rei para o centro e trazer suas peças aqui para a ala do rei, para tentar abrir a posição na ala do rei. As brancas respondem com o lance H3, rei
em G8, abrindo caminho para as peças pesadas negras virem para a ala do rei. Torre de F em E1, torre em H8, bispo em F1, dama em G8, torre em E3, e agora as negras voltam com seu rei para o centro. Já que não vai acontecer nada aqui no centro do tabuleiro, o rei vai estar bastante seguro aqui no centro, certo? Cavalo em F1, e esse lance tem... Desculpa, em F1 não, em E1. E esse lance tem o objetivo de abrir caminho para o outro cavalo vir apoiar a defesa da ala do rei aqui, enquanto esse cavalo que estava na casa F3 vai defender essa ala do rei da casa G2. Então, aqui, o cavalo em G2 vai olhar a casa F4 e H4, e ele também abre caminho para o outro cavalo também defender a ala do rei. Então, o objetivo é esse. As negras continuam com H5, tentando, avançando seus peões para abrirem linhas aqui na ala do rei. Cavalo em G2, já para ajudar na defesa. Rei em E8, saindo dessa ala do rei, vindo para o centro, que é mais seguro. Além disso, ele abre caminho para o cavalo tentar se juntar à festa aqui na ala do rei, certo? Rei em H2. As brancas já estão prevendo que uma dessas duas colunas vai abrir agora mesmo, certo? Então elas jogam rei em H2 para já abrir caminho caso a torre precise vir para a casa G1. O rei não está aqui na casa G1, certo? Então é um lance já pensando um pouquinho mais para frente. Cavalo em F8, trazendo o cavalo para a festa. Bispo em D3, coordenando dama e bispo nessa diagonal aqui, para tentar descoordenar as peças negras aqui, talvez jogando bispo em H7, se as brancas tiverem chance. Já pensando nessa possibilidade branca, as negras jogam bispo em A6, procurando trocar esses bispos, tirando qualquer chance das brancas tentarem jogar nessa diagonal. F4 das brancas, bem, aqui as brancas ameaçam abrir ou a coluna G ou a coluna F, certo? Se os peões são trocados aqui em F4 agora, a coluna G vai estar aberta. Se o peão de F4 captura G5, a coluna F vai estar aberta. Então, a ideia das brancas é essa. As negras trocam bispos aqui na casa D3, quer dizer, o ataque branco aqui nessa diagonal perdeu muito sua força. A dama não vai dar conta de entrar nessa posição sozinha. Dama em H7, propondo troca de damas. Torre em F1. As brancas já estão prevendo que vai ser essa coluna F que vai abrir. As negras trocam damas aqui em D3. Peão de G captura em F4. E aqui as brancas não vão capturar com o peão de G também. Por quê? Bem, elas não acabaram de botar a sua torre aqui na coluna F. Se elas capturam com o peão, essa torre não vai estar tendo muita função aqui na coluna F. E elas abriram uma coluna em que as negras podem se utilizar. Ao invés disso, as brancas capturam com o cavalo. Por quê? As negras não podem se utilizar aqui da coluna F, porque elas têm o peão aqui em F7. As torres não podem vir aqui para a coluna F para tentar exercer uma grande influência em cima dessa coluna. Então, ao invés de capturar com o peão e abrir a coluna G, as brancas abrem a coluna F e criam um ponto de ataque aqui em F7. As negras continuam com o cavalo em G6, tendo uma pequena desavença aqui com o cavalo branco, certo? As brancas não capturam esse cavalo imediatamente. Primeiro, elas travam de vez a posição aqui da ala da dama. Não de vez, o peão ainda não está em B3, certo? Mas elas travam temporariamente essa ala da dama. E com uma peça que vale 3 pontos, que é o cavalo, elas vão escravizar uma peça que vale 5 pontos, que é essa torre negra. Essa torre, de repente, não pode sair dessa coluna, porque ela tem que ficar cuidando desse peão aqui em A5, certo? As negras continuam com o bispo em G5, incomodando esse cavalo aqui na casa F4.
Agora sim, as brancas decidem trocar cavalos na casa G6 e dessa forma elas ganham o domínio da coluna F. Aproveitando que elas têm o domínio, elas aumentam o domínio jogando torre de 3 em F3, torre em H7, tentando evitar alguma tentativa de as torres conjugadas entrarem aqui em F7, dominando a coluna F. Talvez as brancas conseguissem um belo estrago aqui na posição negra, né? Rei em G2, meio que um lance de espera, certo? Ver o que as negras estão planejando. Na hora que as brancas jogam em F2, bem, as torres de repente não estão mais coordenadas, certo? A torre aqui em F1 não dá conta de apoiar a outra torre e entrar na posição adversária. Então, por causa disso, as negras aproveitam para tentar trocar torres. Elas jogam torre em F8, o rei retorna para a casa G2, as negras trocam torres na casa F3 e, de repente, o ataque branco parece perder um pouco de força, certo? Seria muito mais vantajoso para as brancas terem torres conjugadas para tentar entrar na posição adversária. Agora o rei sozinho talvez dê conta de segurar a entrada da torre aqui na posição negra. Bem, as negras seguiram com o bispo em D8, tirando a necessidade da torre negra ficar dependente aqui dessa coluna A. Agora a torre não tem que ficar mais olhando esse peão. É melhor você deixar uma peça de menor valor, que é o bispo, que vale 3 pontos, cuidando de peões, do que uma peça de maior valor, certo? A torre. Agora essa torre pode voltar para a partida. Bem, já que a torre não está mais presa ali, o cavalo retorna para C1. Talvez ele tenha alguma utilidade na posição, em algum outro ponto. As negras jogam G5, talvez tentando abrir aqui a posição do rei. Cavalo em D3, voltando para o centro. Torre em G7. E aqui o sonho das negras é abrir essa coluna G, certo? Abre a coluna G, a torre já está na coluna G e elas abrem a posição em cima do rei adversário. Então, pensando nisso, as brancas jogam G4. Agora, não é possível abrir a coluna G. Se as negras quiserem, elas vão abrir a coluna H. Talvez as brancas tenham tempo de disputar essa coluna H, entrando na posição adversária. As negras, lembrando, a Hou Yifan está com uma vantagem de 2 pontos nesse match. Então, para ela, o empate é mais que o suficiente. Então, agora as negras decidem fechar de vez a posição. Fecham aqui a ala do rei. O resto do tabuleiro já tinha sua posição fechada. Vai ser muito difícil agora qualquer um dos lados abrir linhas para tentar explorar alguma vantagem em cima do adversário. Bem, já que as negras fecharam aqui a ala do rei, as brancas se preocupam com a última ameaça negra. Elas jogam cavalo em C1, olhando o ponto B3, porque aqui a ameaça negra é jogar B3, depois trazem a torre aqui para a coluna B, e essa torre entra na posição branca, atacando o peão de D4, principalmente atacando o peão de A4, que vai ser muito difícil para as brancas tentarem defender esse peão, e principalmente defender esses dois peões ao mesmo tempo, certo? Então, a ameaça das negras é essa, abrir a casa B4 para permitir que a torre negra entre na posição branca. Então, ao jogar a torre em C1, as brancas olham essa casa aqui, B3. Torre em G8, já que as negras não vão dar conta de entrar aqui na posição branca pela coluna B mesmo. E de repente, a posição fica completamente fechada. O centro está cravado, a ala da dama está praticamente cravada. Só falta esses dois peões aqui ficarem cara a cara para cravar de vez. A ala do rei está completamente cravada. Nenhum dos lados vai dar conta de entrar na posição do adversário. Então, nesse momento, as duas jogadoras acordaram o empate.
Depois dessa oitava rodada, nós temos um placar de 5 pontos para Hou Yifan, 3 pontos para Maria Muzychuk. E na próxima partida, caso Hou Yifan consiga um empate, ela é consagrada campeã mundial feminina de 2016. Então, próxima partida, a Muzychuk precisa da vitória ou da vitória. O empate para ela é uma derrota, certo? E essa partida já está chegando. Pode conferir aqui no card que vai estar aparecendo aqui em cima. Eu vou fazer a análise dela. E por hora eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não deixe de clicar em gostei. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!